Quando Augusto morreu, em 14 depois de Cristo, Roma chorou o fim de uma era dourada. Durante mais de 4 décadas, o primeiro imperador havia transformado a antiga república num império estável e próspero. Mas a sucessão não trouxe júbilo. Trouxe incerteza. O trono passou para um homem que jamais desejara o poder. Tibério Cláudio Nero, enteado de Augusto, um general brilhante, mas de alma sombria e espírito reservado. Tibério era tudo o que Augusto não fora: austero, introvertido, desconfiado e incapaz de cativar as multidões. Ainda assim, era também disciplinado, inteligente e dotado de um senso rigoroso de dever. O destino o colocara à frente do maior império do mundo, mas ele jamais se sentiu confortável com isso. Os cronistas antigos, Tácito, Suetônio e Dion Cássio, o retratam como um homem que reinou com eficiência, mas viveu em constante conflito consigo mesmo. Governou Roma como quem carrega um fardo. Antes de se tornar imperador, Tibério já havia vivido uma vida cheia de reviravoltas. Filho de Lívia Drusila, futura esposa de Augusto, foi criado em meio à elite romana e educado segundo os ideais tradicionais da antiga república: disciplina, autocontrole e respeito às leis. Desde jovem deste cursei no exército, servindo nas campanhas na Germânia e na Panônia. Seu talento militar era inquestionável. Ele foi um dos mais competentes generais de sua geração. Contudo, sua vida pessoal fora marcada por ressentimentos. Augusto obrigou Tibério a divorciar-se de sua amada esposa, Vipsânia Agripina, para casar-se com Júlia, filha do imperador, como parte de um arranjo político. O casamento foi desastroso. Júlia era conhecida por seus escândalos e infidelidades, enquanto Tibério era reservado e rígido. O divórcio forçado deixou marcas profundas em seu espírito. Desde então, cultivou um ódio silencioso às imposições da família imperial. Quando todos os possíveis herdeiros de Augusto morreram, Caio, Lúcio e o jovem Marcelo, o velho imperador, sem alternativas, voltou-se para Tibério. Em 4 depois de Cristo, ele foi oficialmente adotado e designado sucessor. Era o prêmio e o castigo de uma vida. Tibério aceitou, mas com relutância. A partir daí, começou sua lenta caminhada para o trono. Uma caminhada marcada por dever, mas sem entusiasmo. Quando Tibério assumiu o poder, tinha 56 anos. O império estava pacificado, as fronteiras seguras, e o sistema administrativo de Augusto funcionava com precisão. Herdava, portanto, um império próspero, mas também um legado pesado. O Senado esperava continuidade, o povo esperava generosidade e o exército esperava liderança. Tibério, no entanto, desconfiava de todos. Seu primeiro discurso como imperador, relatado por Tácito, já revelava seu desconforto. Ao contrário de Augusto, que falava com eloquência e confiança, Tibério hesitou, fingindo não querer o poder absoluto. Que o Senado e o povo assumam comigo as responsabilidades do Estado, disse ele. O gesto, que poderia parecer modéstia, foi interpretado como hipocrisia. O Senado, acostumado à autoridade de Augusto, não sabia se deveria concordar ou temer o novo príncipe. Mesmo assim, Tibério manteve as instituições republicanas intactas. Ao menos em aparência, o Senado romano continuava a reunir-se. Os magistrados eram eleitos, e as leis seguiam os rituais tradicionais. Mas na prática, todo o poder residia nas mãos do imperador. O exército, o tesouro e as províncias estavam sob seu controle. Durante os primeiros anos, Tibério governou com prudência e eficiência. Evitou guerras desnecessárias, manteve os impostos estáveis e garantiu a ordem pública. Reformou a administração provincial, combateu a corrupção e cuidou das finanças com rigor. Roma prosperava, mas o espírito de Tibério permanecia sombrio. Tibério nunca foi um homem do povo. Enquanto Augusto cultivava a imagem de pai da pátria, participava de cerimônias e estimulava a vida pública, Tibério preferia o isolamento. O Senado o via como distante e imprevisível. O povo o achava frio e inacessível. Ele raramente comparecia aos jogos ou festivais. Suas aparições públicas eram calculadas
e breves. Por trás desse distanciamento, havia uma desconfiança profunda da natureza humana. Tibério acreditava que todos, senadores ou amigos, agiam movidos pela ambição. Tácito o descreve como um homem que via conspirações em cada sorriso. Essa paranoia, que se intensificaria ao longo dos anos, transformaria seu governo em um regime de medo e silêncio. Mesmo assim, seu senso administrativo era notável. Ele manteve as fronteiras seguras, especialmente na Germânia, onde os romanos ainda se lembravam do desastre de Varo, em 9 d.C., quando 3 legiões foram destruídas. Tibério, experiente estrategista, ordenou campanhas defensivas e consolidou as posições romanas no Reno e no Danúbio. Evitou aventuras expansionistas, preferindo a segurança à glória. Em Roma, cuidou da disciplina moral e da ordem social. Seguindo o exemplo de Augusto, aplicou as leis contra o luxo excessivo e a corrupção. Reformou o sistema judiciário e garantiu o abastecimento da cidade. Sob seu governo, as finanças do Estado se fortaleceram. O tesouro imperial, segundo Suetônio, acumulou enormes reservas. Tibério administrava Roma como um general administra um campo de batalha, com precisão, desconfiança e frieza. Mas sua maior fraqueza era a relação com o Senado. Apesar de manter as aparências republicanas, ele desprezava os senadores quebiá como bajuladores hipócritas. O Senado, por sua vez, temia cada palavra do príncipe. Com o tempo, a distância entre ambos tornou-se abismo. A partir de 23 d.C., o reinado de Tibério assumiu um tom sombrio. Nesse ano, morreu Druso, seu filho e herdeiro, possivelmente envenenado. A perda mergulhou o imperador em depressão e aumentou sua desconfiança. Em seu lugar, surgiu uma figura sinistra. Séjano, o comandante da guarda pretoriana. Esse, Hanno, era ambicioso, inteligente e manipulador. Ganhou a confiança do imperador e se tornou seu principal conselheiro. Controlava a segurança da capital e, aos poucos, estendia seu poder sobre o Senado e as cortes. Incentivou Tibério a exceler-se ainda, mas alimentando sua paranoia. Sob influência de Séjano, Roma mergulhou num clima de delações e acusações políticas. Os delatores, cidadãos que denunciavam supostos inimigos do Estado, ganharam poder e recompensas. Acusações de majestade ofendida, crimum majestatis, tornaram-se comuns. Qualquer crítica ao imperador podia ser interpretada como traição. Senadores, generais e até familiares de Tibério foram julgados e executados. O medo se espalhou pela cidade. As casas patrícias tornaram-se campos de conspiração silenciosa. Ninguém sabia em quem confiar. Tácito descreve esse período como uma ditadura judicial, onde a aparência da lei servia de máscara para o terror político. Os tribunais julgavam com base em boatos, os delatores enriqueciam, e o Senado, impotente, aprovava sentenças em nome da lealdade ao príncipe. Tibério, enclausurado em sua desconfiança, parecia ignorar ou aprovar o que ocorria. Alguns historiadores acreditam que ele realmente acreditava nas conspirações. Outros veem nele um manipulador cínico, que usava o medo como instrumento de controle. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. O governo, eficiente, se transformou em um regime de repressão. Em 26 d.C., Tibério deixou Roma e se retirou na ilha de Capri, no Golfo de Nápoles. Oficialmente, buscava descanso e tranquilidade. Na prática, se afastava de uma cidade que odiava e de um povo que o temia. A partir daí, governaria à distância, por cartas e mensageiros, enquanto Séjano permanecia no comando da capital. O retiro de Capri foi um dos episódios mais enigmáticos da história romana. Isolado, em palácios luxuosos, cercado por servos e guardas, Tibério se entregou a uma vida de solidão e suspeita. Os escritores antigos, especialmente Suetônio, transformaram esse período em um mosaico de horrores, orgias, crueldades, execuções e vícios secretos. Embora parte dessas histórias tenha caráter sensacionalista, o fato é que o imperador se distanciou completamente da vida pública. As decisões de Estado continuavam a sair de Capri, mas o império era, na prática, governado por burocratas e generais. Enquanto isso, em Roma,
O poder de Séjano atingiu o auge. Ele acumulou cargos, perseguiu rivais e sonhou em casar-se com Lívia, sobrinha neta do imperador. Muitos acreditaram que Tibério havia se tornado seu prisioneiro político. Mas em 31 d.C., a sorte mudou. Informado por cartas secretas de que Séjano conspirava para tomar o poder, Tibério reagiu com frieza e cálculo. De Capri, enviou ordens ao Senado para que o traidor fosse executado. Séjano foi preso no mesmo dia e morto, junto com seus partidários. Roma explodiu em pânico. As ruas entraram-se de linchamentos e uma nova onda de delações começou, agora contra os seguidores de Séjano. A repressão, longe de cessar, intensificou-se. O velho imperador parecia ainda mais paranoico. Nos últimos anos de seu reinado, Tibério viveu isolado, amargo e descrente. Sua correspondência com o Senado revela um homem cansado e cínico. Que me odeiem, contanto que temam, teria dito, segundo Suetônio, frase que resume sua filosofia de governo. Mesmo ausente, continuava controlando cada detalhe do império. Nenhuma nomeação ou decisão importante ocorria sem seu aval. Mantinha uma rede de informantes que o atualizava diariamente. O Império Romano, no entanto, funcionava com eficiência. As províncias permaneciam em paz, as finanças estáveis e o exército leal. Roma, paradoxalmente, prosperava sob o comando de um homem que parecia odiar o próprio poder. Mas o custo psicológico e moral era alto. A elite romana vivia em permanente tensão. Os delatores, fortalecidos, continuavam a acusar e condenar, alimentando o clima de terror. Tibério já não confiava em ninguém. Em 37 d.C., aos 78 anos, morreu na cidade de Miseno, possivelmente de causas naturais. Embora alguns relatos sugiram assassinato, talvez por ordem de Calígula, seu sucessor.